Estou aqui ao lado da doutora Silvia Carolina, médica da família, e lógico que estamos aqui na Vida Diagnóstico e Saúde. Doutora, é um prazer estar na sua companhia mais uma vez. Você já esteve em nosso programa, falou aí da importância dessa especialidade médica da família e é algo que está sendo resgatado agora. Mas isso vai totalmente super ligado com a prevenção, né, doutora? Que é algo que está sendo ressaltado agora, neste momento, porque realmente a prevenção trilha o caminho da saúde, né? Não é mais ou menos por aí? Oi, muito obrigada pelo convite mais uma vez, é muito bom estar aqui. Então, a gente tem visto, né, relembrado agora, pós-pandemia, de todos aqueles exames de rotina que ficaram de lado. Né? Então, muita gente resolveu procurar o médico justamente para fazer aquele check-up novamente, né? Lembrar de fazer uma prevenção, até mais porque muita gente foi pego desprevenido, digamos assim, né? Sim. E viu a importância da gente avaliar as comorbidades, né? Os riscos que elas podem representar no termo de complicações, não só no caso da Covid, como de tudo, né? Sim. E aí, com isso, a gente aprendeu, né, o quanto que é importante a gente sai muito mais barato no caso e a gente, né, se desgasta muito menos quando faz alguma coisa preventivamente, né, e entende mais a importância disso. As pessoas ligaram esse alerta agora, né? E é sempre bom falar novamente que as pessoas elas só procuravam antes, que agora isso vem mudando, né? O médico quando tinha um problema já, né, doutora? Exatamente. Até hoje, né, muita gente realmente só procura quando o corpo está dando algum sinal. Verdade. Né? Mas a gente tem que lembrar que cuidar da saúde é para todos os dias. Todos os dias a gente tem algum cuidado com a saúde. A gente toma água, né? A gente faz a rotina de higiene, a gente come, né? E aí, adequadamente. Na medida do possível, né? E a gente, uma vez por ano, às vezes deixa de ir ao médico para fazer um check-up, porque pensa que, né, talvez não é aquele momento, vai adiando, né, você coloca outras prioridades na frente. Bem. Mas se a gente parar para pensar um dia no ano, pensando em todos os dias que a gente tem que ter esse cuidado, é pouco. Doutora, a senhora falou algo muito importante. As pessoas não colocam isso como prioridade, né? Exatamente. Então, é questão de prioridade mesmo, né? Sim. A gente coloca outras coisas na frente e muitas vezes vai ao pronto atendimento com uma dor de cabeça, alguma coisa que o corpo está dando algum sinal ali e a gente só lembra da parte da urgência e emergência, né? Só espera o corpo mostrar que alguma coisa não vai bem e quer resolver ali no momento, quer resolver rápido, mas muitas vezes esse sinal já é alguma coisa que já está em desordem há muito tempo, né? Alguma coisa que o corpo já não está, né, conseguindo lidar e acaba manifestando já com alguma consequência. Sim. Então, por que não a gente procurar, antes de sentir alguma coisa, procurar saber se está tudo bem, se tem alguma coisa que precisa ser adequada, né? Isso daí já evitaria até virar um problema, efetivamente, né? Ter alguma patologia, desenvolver alguma patologia, né, doutora? Com certeza, essa é a ideia do check-up, né? E não só para os adultos, não só para quem já tem uma determinada idade, como para todas as idades. Por quê? Porque, na verdade, a ideia de fazer exames de rotina não é para procurar doenças. É muitas vezes para determinar um estilo de vida. Então, a pessoa, às vezes, ela quer ter um cuidado maior, ela quer saber o que ela precisa mudar naquela alimentação, o que ela precisa acrescentar de atividade física. E aí, no momento em que ela vai procurar o médico não vai só solicitar aqueles exames, né? Ele vai conversar, ele vai orientar e aqueles exames vão servir de guia para a pessoa saber o que exatamente ela precisa melhorar. Doutora, mas isso foi uma evolução muito grande e não é algo assim de muito tempo. É até a visão do médico para o paciente, não é verdade? Eu acredito que os médicos hoje estão assim trazendo ao conhecimento do paciente o que ele precisa para permanecer saudável. É uma outra forma é uma outra relação, não é verdade? Exatamente. E também o que a gente observa com o passar do tempo é que os fatores de risco, né, eles estão aumentando, eles estão aparecendo cada vez mais cedo. A gente tem mais crianças com problemas de obesidade,
a gente tem mais jovens com problemas de pressão, né? A pressão arterial alterada, problemas de glicemia que podem levar ao diabetes. E esses diagnósticos, eles vão aparecendo cada vez mais cedo. Mas por que, doutora? Tem já um conceito formado de por que essas doenças estão aparecendo cada vez mais cedo? Com certeza, estilo de vida, que leva à questão da alteração, né, do metabolismo da pessoa, tanto pela questão das noites, né, do sono, né, que cai a qualidade, a questão do sedentarismo e a questão dos maus hábitos alimentares, né, a piora dessa qualidade progressivamente, né, com o passar do tempo, que a gente vai tendo mais atribuições, vai tendo menos tempo, e como eu falo, a gente vai priorizando outras coisas, né? Então, tudo isso leva a gente a acumular mais fatores de risco para doenças graves, doenças cardiovasculares, por exemplo, né? Sim. E até mesmo aquela pessoa que às vezes é 100% saudável, né, que não tem uma história de risco tão significativa na família, entre os parentes de primeiro grau, né? Que é o que normalmente leva as pessoas a se preocuparem mais também. Sim. Mesmo para essas pessoas, é recomendado, por exemplo, antes de iniciar uma atividade física, antes dela mudar alguma coisa sozinha, ela procurar um médico justamente para saber se ela pode fazer uma determinada carga de exercício, se ela pode, né, de repente fazer uma restrição de alguma coisa na alimentação. Então, o check-up ele não é só os exames em si. O check-up ele envolve a avaliação médica de check-up, a avaliação médica de rotina, para o médico também orientar e adaptar essas coisas. Doutora, e check-up? Quando começar a se preocupar? Tem alguma idade definida? Tem alguma diferença de homem e mulher? Bom, não tem uma idade definida, né? Porque, como eu falei, os fatores de risco estão aparecendo cada vez mais cedo. Isso sempre, eu costumo não dar um padrão, né, para todo mundo. Então, por exemplo, as crianças, né, a gente observa que tem crianças que já têm mais tendência à obesidade, que está com uma alimentação ruim. Então, nessas crianças é válido fazer uma avaliação, né, para fazer os exames para avaliar colesterol, avaliar glicemia, né? Poder orientar melhor os pais. Sim. Nem todas as crianças estão expostas a determinados fatores do mesmo jeito. Então, por exemplo, algumas, né, tomam menos sol, outras tomam mais sol, sim, algumas se alimentam melhor, outras não. Então, o padrão vai ser voltado para o estilo daquela criança, para a vida, para a história daquela criança, né? Às vezes alguma doença de nascimento também, alguma complicação que ela possa desenvolver mais cedo que outras crianças. No caso do adulto, a mesma coisa. E sobre o homem e a mulher, a gente tem, né, Outubro Rosa, Novembro Azul, que aí a gente lembra mamografia, né, CCO, que é aquele exame preventivo do Papa Nicolau, nos homens, exame de próstata, mas não é só isso. Então, a gente claramente vê a importância, vê as diferenças, né, do que necessita ser avaliado. No caso da mulher, né, riscos para os cânceres ginecológicos, né, o exame preventivo do Papa Nicolau vem para lembrar que só através dele a gente consegue detectar algumas doenças importantíssimas, né, e prevenir também, não deixar que aquilo ali, né, evolua, exatamente. No caso dos homens também, né, o PSA vem aí, mas esse rastreio hoje em dia ele é muito questionado, né, também, porque vai depender muito da questão do que aquilo ali vai acarretar, né? Porque a alteração do PSA não significa necessariamente só o risco de câncer, né? Entendi. Então, tem uma determinada idade, alguns sintomas que a gente avalia, então são coisas que a gente vai avaliando em conjunto. A mulher pós-menopausa, né, depois de uma certa idade, tem mais risco cardiovascular, que se aproxima ao do homem, né, depois que tem a queda dos hormônios, então também a gente vai avaliar a parte cardiológica dela depois de determinada idade. Então, sempre não vai ser aquela coisa padrão para todo mundo, né? Mas algumas coisas que a gente tem que lembrar também, né? Idade sexual ativa, avaliar doenças sexualmente transmissíveis, que é importante avaliar todos os anos, né? E assim vai. Então, sempre aquele paciente vai ter alguma coisa que deve ser avaliada, que deve ser orientada, conforme a faixa etária, conforme o estilo de vida, né? Conforme os riscos. Doutora, conversando com a senhora, dá para ver o quanto você olha o paciente como um todo. Na verdade, você enxerga ele como um todo. É totalmente diferente a sua forma de ver. Geralmente você conversa com um profissional, segmentado. E no seu caso não, é sempre amplo. E na medicina de família também, como a gente não avalia só determinadas doenças, não fragmenta, digamos assim, sim,
a gente tem que lembrar da saúde mental também. Então, o check-up com o médico de família, ele não vai ser voltado só para isso. Porque muitas vezes aquela pessoa está tendo sintomas, está sentindo alguma coisa que pode estar ligada a alguma doença orgânica, pode estar ligada à questão de ansiedade, de depressão. E são doenças que a gente percebe cada vez mais frequentes, cada vez mais casos mais graves que a gente recebe na urgência, na emergência, porque a gente deixa de lado. Né? É uma coisa que a gente não é tão palpável, que a gente não vê, que a gente sente e ignora muitas vezes, né? E um certo desconhecimento também, né, doutora? Você não tem aquele conhecimento, você não sabe lidar com aquilo, você vai deixando ali de lado, como se aquilo não fosse tão importante, como se fosse passar. Às vezes até por vergonha também de estar com aquele problema, na verdade. E por preconceito também, né? Então, medo de usar determinadas medicações, medo da estigmatização, sim, né? Então, aquela pessoa, ela passa a ignorar um pouquinho essa parte. Mas o corpo não esquece, o corpo tá ali, né? Lidando com uma determinada sobrecarga durante muito tempo, até que em determinado momento ela vai ter uma crise de pânico, ela vai ter algum momento em que ela vai sentir não dando conta daquilo. Então, por que não prevenir isso também? Por que não procurar o médico para a gente poder determinar algumas coisas que precisam ser melhoradas, que dá para a gente talvez orientar um acompanhamento psicológico, né? Sim. Pedir apoio a outros colegas profissionais também. Então, o check-up é isso, é a pessoa avaliar também como que está a qualidade de vida dela, para prevenir doenças mentais, doenças orgânicas, né? Sempre frisando que o diagnóstico precoce resolve tudo, né, doutor? Aliás, muda a trajetória de qualquer patologia. Isso, antecipa, né, algumas coisas, não que vá descobrir tudo, né, mas que de determinada coisa ela vai ajudar a evitar muitas complicações, muitas mesmo, que o corpo tem muitas alterações silenciosas acontecendo o tempo todo, como eu falei, todos os dias a gente está lidando com a saúde, alguns bem, outros mal, né? Mas todo mundo em determinado momento vai ter algum momento que vai precisar dessa avaliação, né? Para saber se está tudo bem. Doutora, então agora a palavra, assim, hoje eu acredito que todos os profissionais estão, assim, com foco na prevenção, né? É uma questão educacional também, de você trazer as pessoas para essa conscientização. Até porque a gente está descobrindo novas doenças, né? Sim. Novas informações estão aparecendo de saúde e a gente está frisando isso porque realmente é importante você saber que está tudo bem para de repente, né, aparecer uma pandemia, aparecer alguma doença surpresa que não se sabe se vem outra por aí, tomara que não, né? Mas para a gente saber que, ó, tá tudo bem comigo, né? A minha imunidade tá boa, eu tô fazendo tudo certinho, né? Então, tem probabilidade, né? Não vai 100% estar protegida, né? Mas a gente pode garantir que de determinada forma o organismo está funcionando bem, está tudo bem, não há fatores que possam claramente complicar aquilo, né? Se tiver, já é uma prevenção, você já chega e já muda o seu comportamento. Exatamente, é o tempo da pessoa se adequar ou de tratar, né? E também evitar essas complicações. Então, ir ao médico hoje, antes você só ia ao médico, tem alguma doença, mas não, é uma questão de se conhecer, né, por completo, entender até onde você pode ir em determinada questão, né, esforço físico, N fatores, alimentação. Então, as pessoas têm que querer se conhecer, né, doutora? Até hoje a gente escuta, né, todo dia, por que eu vou ao médico se eu não estou doente, né? Mas o médico, na verdade, ele já não trata a doença, ele trata a saúde, ele cuida da saúde, sim, né? Então, tem que saber se a saúde está bem, né? Não esperar ficar doente. O ficar doente já é, digamos assim, um alarme, né? Um alarme para a gente tratar, para a gente já iniciar alguma medicação. E por que não, né? Cuidar de um jeito que não vai precisar nunca tomar talvez uma medicação, isso, ou ter algum procedimento mais grave, sim, né? Então, isso é prevenção. E prevenção também envolve a pessoa se sentir bem todos os dias, né? Porque sempre a gente, às vezes, né, várias vezes ao ano não se sente bem, né? Tem algum mal-estar, tem uma tontura aqui, tem uma náusea ali, ignora.
ignora, vai passando. Melhorou, pronto. Exatamente. Toma um remedinho ali que tem em casa ou que a vizinha dá. Então a gente vê isso acontecer muito ainda. E se for alguma coisa grave que está dando sinal há muitos e muitos anos ali, a pessoa não percebe, então às vezes quando vai descobrir já não tem tanta solução. Doutora, e agora, com essa pós-pandemia, diríamos assim, né? Tá todo mundo querendo falar pós-pandemia, todo mundo querendo se livrar desse momento, mas as pessoas ligaram esse alerta aí para a saúde? Muitas sim. Muitas a gente percebe que começaram a se preocupar mais, principalmente aquelas que viram de perto, né? Os danos, né, provocados por um vírus. Sim. Né? E sabendo que existem outras milhares de doenças que são até muito mais graves, né? Fatais, sim, né? E que a gente só percebe mesmo que tem que se preocupar com aquilo quando acontece do nosso lado. Então, é lembrar que a gente está aqui vivendo todos os dias e precisa saber, né? Estando consciente de que está tudo bem, a gente vive muito mais tranquilo também, né? Toda certeza, né? Você tira um peso quando você vai lá e faz o seu check-up, mas é bom, né? Tá tudo bem, você fala, olha, graças a Deus. E aí agora você vai mais leve para as suas atividades. Doutora, sempre é maravilhoso te encontrar, sempre é um bate-papo assim, muito esclarecedor e que eu tenho certeza que traz esse chamado, essa conscientização para as pessoas que estão nos assistindo, que é muito bom você estar aí em dias com seus exames, ter esse cuidado, esse amor próprio, né? Exatamente. É uma questão de amor próprio, é uma questão de cautela, né? Conosco, com quem está perto da gente também, porque quem está conosco não quer nos ver doentes, sim, né? Então, isso vale também para todo mundo, para crianças, lembrando, né? Para adolescentes, para pessoas maduras, né? Não tem um limite também da gente fazer alguns exames para ver se está tudo bem, não tem um limite de idade, né? Então, o check-up é para todo mundo, é importante, né? É só mesmo conseguir identificar um profissional que vai conseguir escutar. Eu acho que a escuta é muito importante nisso também, para a gente conhecer bem o paciente, saber exatamente o que vai ser interessante procurar, o que vai ser interessante informar aquela pessoa sobre a saúde dela. Obrigada pelo convite mais uma vez. Não vai fazer falta aqui em nosso programa. Nós adoramos a sua presença. Nós que agradecemos, lógico, e até a próxima, doutora. Até a próxima. Muito obrigada.